Você provavelmente já leu um livro inteiro e 2 semanas depois não conseguiu lembrar quase nada do que estava escrito nele. Isso não é falta de inteligência. É que a forma como a maioria das pessoas lê está completamente errada e ninguém nunca ensinou o método certo. Existem 5 passos que mudam completamente sua capacidade de absorver e reter o que você lê. E o mais impressionante é que nenhum deles exige mais tempo de leitura. Exigem só uma mudança na forma como você lê, não na quantidade de horas que você dedica a isso. A maioria das pessoas trata a leitura como uma corrida. Quanto mais páginas por dia, quanto mais livros por ano, melhor. Só que ler rápido sem reter nada é praticamente o mesmo que não ter lido. E é exatamente esse erro que vamos corrigir agora, passo a passo. O primeiro passo é parar de ler com o objetivo de terminar o livro. Parece contraintuitivo, mas essa é a raiz do problema. Quando seu único objetivo é chegar na última página, seu cérebro trata o conteúdo como obstáculo a ser vencido, não como informação a ser absorvida. Você passa os olhos pelas palavras no piloto automático e, no fim, sobra a sensação de ter lido, mas nenhum conteúdo real fica retido. É como assistir a uma aula inteira mexendo no celular. Tecnicamente você estava presente, mas nada realmente entrou. A leitura de verdade exige que você troque a meta de terminar pela meta de entender. Isso significa aceitar que ler mais devagar e às vezes reler um trecho é parte do processo, não um sinal de fracasso. Quem lê rápido demais, só para bater a meta de livros do ano, está treinando o cérebro a esquecer, não a aprender, e acaba criando uma biblioteca mental cheia de títulos, mas vazia de conteúdo real. Isso não significa que velocidade nunca importa. Significa que velocidade sem compreensão é apenas movimento de olhos, e movimento de olhos sozinho nunca vai construir conhecimento duradouro, por mais páginas que você consiga passar por hora. O segundo passo é fazer perguntas antes de começar cada capítulo. Antes de ler, pergunte: o que eu já sei sobre esse assunto? O que eu espero aprender aqui? Que problema esse capítulo promete resolver? Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas ativa uma parte do cérebro que passa a buscar ativamente as respostas, enquanto você lê, em vez de só receber informação de forma passiva. É a diferença entre assistir um filme sem prestar atenção e assistir procurando pistas específicas da trama, sabendo exatamente o que procurar. Esse simples hábito de perguntar antes de ler transforma a leitura passiva em leitura ativa, e é exatamente essa ativação que cria memória de longo prazo. Sem ela, a informação passa pelos olhos e nunca chega a se fixar de verdade na mente, porque o cérebro não teve motivo nenhum para guardá-la com prioridade. Pesquisadores que estudam aprendizagem chamam isso de curiosidade dirigida. E o efeito é simples. Perguntas criam um vazio que o cérebro quer preencher. E esse vazio funciona como um ímã para reter a resposta assim que ela aparece no texto. O terceiro passo é parar a cada poucas páginas e resumir mentalmente, com suas próprias palavras, o que você acabou de ler. Não é reler o trecho. É fechar os olhos por alguns segundos e tentar reconstruir a ideia principal sozinho, sem olhar para o texto. Esse processo, chamado de recuperação ativa, é uma das técnicas mais comprovadas que existem para transformar informação temporária em memória duradoura, muito mais eficaz do que sublinhar ou grifar trechos inteiros. A maioria das pessoas evita esse passo porque parece que está atrasando a leitura, quando na verdade é exatamente o oposto. Ler sem parar para processar é o que faz o cérebro descartar a informação horas depois, como se nunca tivesse sido lida. É como tentar encher um copo furado. Você pode até despejar bastante água, mas quase nada fica retido no final. Esse pequeno hábito de pausa e resumo, praticado a cada poucas páginas, é o que separa quem termina um livro e esquece tudo em uma semana de quem termina um livro e consegue explicar as ideias principais meses depois, com clareza, como se tivesse acabado de fechar o livro. E o quarto passo é ensinar o que você leu para outra pessoa, mesmo que seja de forma imaginária. Existe um fenômeno bem documentado que mostra que, quando você sabe que vai precisar explicar um conteúdo para alguém depois, seu cérebro processa a informação de um jeito mais profundo desde o início da leitura.
Você presta atenção em detalhes diferentes, organiza as ideias de forma mais clara e, naturalmente, busca exemplos que ajudem a explicação fazer sentido, em vez de só absorver frases soltas, sem conectá-las entre si. Você não precisa literalmente sentar com alguém depois de cada capítulo. Pode ser um resumo em voz alta sozinho, uma anotação como se estivesse escrevendo para um amigo, ou até uma conversa mental, imaginando as perguntas que essa pessoa faria sobre o assunto. O que importa é o efeito. Ler pensando em ensinar transforma completamente a qualidade da retenção, porque tira você do papel passivo de receptor e coloca no papel ativo de quem precisa dominar o assunto o suficiente para repassar adiante, sem enrolação e sem lacunas. Essa é, inclusive, uma das razões pelas quais professores costumam saber mais sobre um assunto do que a maioria dos alunos. Não é só porque estudaram mais, é porque o ato de ensinar exige um nível de compreensão que a leitura passiva nunca exige sozinha, forçando o cérebro a organizar o conhecimento de forma muito mais sólida. O quinto e último passo é revisar o conteúdo em intervalos espaçados, em vez de tentar fixar tudo numa única leitura. A memória não funciona como um arquivo salvo de uma vez só. Ela precisa ser reativada em momentos diferentes para realmente se consolidar. Reler suas anotações ou resumos um dia depois uma semana depois um mês depois, é o que transforma um conhecimento frágil em conhecimento permanente, em vez de uma lembrança vaga que desaparece assim que você fecha o livro. Esse processo, chamado de repetição espaçada, é uma das descobertas mais sólidas da ciência da aprendizagem, e ainda assim quase ninguém aplica isso à leitura. As pessoas leem um livro, fecham, colocam na estante e nunca mais voltam àquele conteúdo, exceto quando alguém pergunta e elas percebem, constrangidas, que já esqueceram quase tudo do que consideravam ter aprendido. Você não precisa reler o livro inteiro. Bastam alguns minutos revisando suas anotações ou resumos nos intervalos certos, e o conteúdo que antes desaparecia em semanas passa a ficar acessível por anos, pronto para ser usado sempre que a situação exigir, seja numa conversa, numa decisão importante ou num momento em que você precisa daquela ideia específica que leu meses atrás. Esses 5 passos juntos: parar de ler só para terminar, fazer perguntas antes de cada capítulo, resumir mentalmente a cada poucas páginas, ler pensando em ensinar e revisar em intervalos espaçados, transformam completamente a forma como você absorve qualquer conteúdo, não só livros. Funcionam para artigos, para cursos, para qualquer material que você queira realmente dominar, em vez de apenas consumir e esquecer poucos dias depois. O mais interessante é que nenhum desses passos exige talento especial ou memória privilegiada. São técnicas que qualquer pessoa pode aplicar a partir da próxima leitura, e o efeito começa a aparecer quase imediatamente, muito antes do que a maioria imagina. A sensação de terminar um livro e realmente lembrar do que foi lido, semanas ou meses depois, é completamente diferente da sensação de terminar e esquecer tudo em poucos dias, como costuma acontecer com a leitura no piloto automático. A diferença entre quem lê muito e esquece tudo e quem lê e constrói conhecimento real nunca foi quantidade de páginas nem velocidade de leitura. Sempre foi o método usado durante o processo, e agora você já sabe exatamente qual é, sem precisar de nenhum curso caro ou técnica complicada para aplicar isso hoje mesmo. Se você chegou até aqui, comenta qual desses 5 passos você vai aplicar na próxima leitura. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!